Bom dia, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, diretamente do consultório da Academia do Cérebro para os estúdios da Rede Cristã Brasil, com mais uma edição do programa No Divã, com transmissão multistream. Estamos na FM 103,3, na zona norte do Recife, no Facebook da Rede Cristã e também estamos, né, no YouTube da Rede Cristã. Hoje estamos com um pouco de problema aqui com a nossa transmissão de imagem, mas estamos de volta com o psicanalista Edinásio Silva na tela. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Cristã e pelos aplicativos. Hoje o tema é bastante sugestivo e estamos aqui para fazer a exposição desse tema, construir ambientes que atraiam o que atraia a prosperidade. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco do nosso trabalho. Muita gente está entrando hoje que não me conhece ainda, e aí a gente vai se apresentando. Eu sou Edinásio Silva, sou psicanalista, teólogo, com algumas especializações. Além das especializações que eu tenho na área de comportamento e das emoções, entre mestrado e doutorado, eu atualmente sou matriculado no curso de pós-doutorado. Matriculado porque tive poucas aulas por causa dessa pandemia. Não houve assim, deslocamento, já que fazemos esse pós-doutorado fora do país. E aí as fronteiras fechadas, não deu tempo, e por isso que eu digo, estou matriculado no pós-doutorado. Eu criei um mapa da alma, que eu dei o nome de mapa psíquico. E esse mapa visa orientar as pessoas nas áreas emocional. Esse mapa traz um raio-x exatamente do seu comportamento, dos conteúdos invisíveis que nós temos e não conhecemos. Esse mapa psíquico, ele vai nortear todo o tratamento terapêutico. É como se fosse um exame que você fizesse de autoimagem, de ressonância, de neuroimagem, em algum lugar. Então, como você entrasse dentro do equipamento. Então, não existe equipamento, lógico, eu faço esse mapa através de simbologias, de sonhos, de análise verbal, do rosto, da caligrafia, de desenhos. Então, todos os símbolos eu uso e realmente as pessoas têm confrontado consigo mesmo e têm ficado encantada com resultados. Os resultados terapêuticos são maravilhosos. Isso nós fazemos já há algum tempo, alguns anos, e resultou nesse trabalho que eu considero carro-chefe, esse mapa. Além do mapa, eu criei agora alguns treinamentos. Entre os treinamentos que eu criei, está o Deletando o Fracasso e Projetando o Sucesso. É um workshop que eu realizo em 3 dias, gratuito, presencial e online. Esse workshop traz bastante benefícios às pessoas. Nós ouvimos, através desse programa, vários depoimentos de pessoas que compareceram, que fizeram, que foram treinadas nesse workshop. Esse workshop ele dura um período curto, mas um período bastante proveitoso, onde as pessoas são acompanhadas e têm uma mini mentoria durante o período que as pessoas estão conectadas nesse workshop. Além desse workshop, nós temos um treinamento mais longo, de 6 meses, Jornada de Sucesso. É algo inédito, é algo novo, é algo que vai impactar vidas. Essa jornada de sucesso vai preparar as pessoas para a vida, seja a vida emocional, a vida familiar, a vida de relacionamento, a vida empresarial. A pessoa será algo melhor. Terá novas pegadas, novo olhar, sofrer menos. É um caminho para o pódio.
Você treinado, entrando nessa jornada, sendo treinado, você será outra pessoa. Pouco investimento. Eu falo que o Detectando Fracasso para o Sucesso é gratuito, mas a jornada de sucesso ele tem um custo, tem um valor, porque envolve muitos profissionais. São vários profissionais, são profissionais desde a área cardiológica até fisioterapeuta, até capelão. Então, é algo muito bom. É algo que vai trabalhar com você a sua parte espiritual, a sua parte emocional e a sua parte física. Então, visa um crescimento. Esse crescimento ele pode ser empresarial, profissional e espiritual. Então, após a jornada de sucesso, você será outra pessoa. Não será o mesmo. Não será o mesmo. Eu até devolvo o dinheiro da pessoa. Se a pessoa for a mesma coisa, eu devolvo. Eu devolvo. Então, é algo... Eu boto no papel que devolvo o dinheiro. É impossível ser a mesma pessoa após a jornada do sucesso. E o terceiro treinamento que eu dou é Proemoções. É um treinamento que eu já faço há 10 anos. Mas esse treinamento de Proemoções, ele é destinado para os órgãos públicos. Várias empresas aqui em Pernambuco já fizeram comigo. Quase todos os órgãos governamentais já fizeram treinamento comigo. Não todas as pessoas, mas os órgãos já encaminharam pessoas que foram treinadas por nós. Então, fica atento aí nas redes sociais, no meu canal, Canal das Emoções, através de Terapia Diária lá no Instagram, lá no YouTube também nós temos Terapeuta Ednásio Silva, todos são canais das emoções. Já eu estarei lançando 2 livros. O primeiro livro, que já está pronto, está na gráfica, está indo para a gráfica, que é um livro de crônicas, um pouco de mim, do meu testemunho. E o segundo livro é exatamente desse treinamento, Deletando Fracasso, Projetando Sucesso. E o terceiro livro é Jornada de Sucesso. Então, fica atento aí. Camisas belíssimas temos também, camisas com frases que irão impulsionar a sua vida diariamente. Então, estou aqui para te ajudar, para repartir conhecimentos e para ajudar as pessoas que ainda não têm esse treinamento. Tá bom? Então, vamos agora para o nosso tema de hoje, que é importante para que você possa entender um pouco sobre prosperidade. Prosperidade, né? Uma coisa interessante, né? O que seria prosperidade, né? No latim, a prosperidade seria obter aquilo que desejo. Obter aquilo que desejo. O significado é obter aquilo que eu desejo. Na parte bíblica é você deixar de necessitar. Então, da parte teológica, você vai lá buscar o que é prosperidade, também é riqueza, também é ter ganhos, mas seria deixar de necessitar, de ser pedinte. Então, todas as pessoas que não são pedintes são prósperas, pelo olhar bíblico. Então, quando a gente fala em prosperidade, algo interessante. Tem muitos vídeos falando sobre prosperidade. Você vai buscar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos falando de prosperidade. Mas eu acredito que quase 100% dos vídeos que nós encontramos falando de prosperidade, ele encaminha as pessoas para o lado místico. Então, o que seria encaminhar essa pessoa para o lado místico? Esse lado místico seria depender de uma relação divina. Depender de uma relação divina. Aí você usa aí o espiritismo, o budismo e segue-se nesse caminho. Termina as pessoas chegando a um mecanismo. Termina as pessoas ficando prisioneira de uma cerimônia. Ou seja, as pessoas ficam engessadas, porque começam a ficar supersticiosas. Ou seja, só vai acontecer comigo a prosperidade se eu fizer isso. Tem gente que só acha que vai ser próspero se usa uma certa cor. Nós falamos aqui já. Porque muita gente usa branco. Ó, às sextas-feiras eu tenho que usar branco. Tem gente que tem essa crendice, essas crenças. Então, às vezes, essas pessoas que pregam a prosperidade escravizam as pessoas. Até em templos religiosos, as pessoas fazem
jornadas, né, de 7 dias, votos de 7 dias, de 15 dias. Olha, você tem que vir a 7 encontros. E nesses encontros você tem que doar Y. Você tem que fazer isso. Você tem que rezar aqui, tem que andar de joelho, tem que orar lá. Então você termina se tornando escravo de uma prosperidade que não vem. Então, nós vamos acabar com esses mitos aqui. Então, se você quer saber mais sobre isso, compartilhe aí que nós vamos começar agora a falar sobre isso, né? Então, o ponto principal da prosperidade, nós temos que buscar o equilíbrio emocional. É a chave mestra. As pessoas falam em chave mestra, eu estou copiando essa palavra, chave mestra. O ponto principal para a prosperidade é a emoção. A questão emocional é fundamental. Então, nós vivemos hoje num transtorno enorme. Esse transtorno enorme emocional. Então, o Brasil hoje é o país líder dos ansiosos, líder de fobias, fóbicos, pessoas fóbicas, pessoas com medo. Então, hoje o Brasil, que mais tem medrosos no mundo somos nós. Que mais inquietos, ansiosos somos nós. Então, o ansioso, o depressivo e o fóbico, ele pode ser próspero? Complicado. Por que complicado? Porque ele não atrai para ele as coisas boas, ele atrai as coisas ruins. Ele atrai energias negativas. Então, o ansioso, ele sempre está apressado, ele sempre está transtornado. E o transtornado enxerga menos. O transtornado enxerga menos. Então, todas as pessoas que têm transtorno, ele não tem paciência, é impaciente. Imagina o médico transtornado fazendo cirurgia. Ele quer acabar a cirurgia rápido e termina deixando o instrumento lá dentro da pessoa. Ainda bem que nós temos robôs agora, né? Robôs que... Eu fiz 2 robóticas, né? Fiz uma robótica e uma de vídeo, cirurgias. Então, era quase impossível o robô deixar alguma coisa lá, né? O robô iria... Então, esse ansioso, esse transtornado, ele enxerga pouco e tem medo de enfrentar. Se você tem medo de enfrentar, você não constrói ambientes. O que é que nós estamos falando aqui hoje? A construção de ambientes. A coisa fundamental é construir ambientes, bons ambientes. E você me pergunta, o Ednásio, todo mundo constrói ambientes? Constrói. Mas não estou falando aqui de ambientes físicos, concretos, de ambientes de madeiras, ambiente de tijolos, ambiente de ferros. Não. Estou falando de ambiente emocional. Estou falando aqui até de ambiente espiritual. Até do seu ambiente espiritual. Estou falando aqui de ambiente familiar. O ambiente familiar independe da casa que você está. Se é mansão, se é barraco. Se você tem um bom ambiente familiar, independe. Independe da roupa que você veste, do relógio que você tem, da TV que você está assistindo. Independe. Nesse momento, nós estamos construindo ambientes. Nesse momento. Observe, todos nós, eu, pelo menos, estou todos os dias aqui de segunda a sexta-feira criando ambiente. Então, tem muita gente que assenta ou fica em pé para ouvir meu programa, para assistir meu programa ou ouvir meu programa. Nessa conexão que nós estamos fazendo, nós estamos na mesma frequência. Eu estou na mesma frequência que você e você está na mesma frequência que eu. Estamos criando um ambiente. Isso é um ambiente. Um ambiente emocional, um ambiente de aprendizagem. Nós estamos criando esse ambiente. Existem pessoas que entram no canal e muda. Então, essa pessoa não está conectada nesse ambiente. Existem pessoas que estão assistindo o programa, ouvindo o programa e dizendo, eu não acredito nisso, eu não aceito isso, eu não engulo isso. Então, essas pessoas estão desconectadas. Essas pessoas estão fazendo parte do conjunto, mas estão com resistência. Então, estão desconectadas. E a vida é assim. Às vezes você vai ouvir uma palestra e você não entende a palestra, não está conectado porque não entendeu a palestra, ou porque tem resistência àquele assunto. Às vezes você vai para um culto
e você não acredita naquilo que está sendo transmitido, naquilo que está sendo falado. Ou você não entende também e fica desconectado, fica fora do ambiente. Você está no lugar, mas está fora do ambiente. Na vida é assim. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida, mas estamos fora da vida. Nós não criamos esse ambiente. Então, estamos falando aqui das pessoas que têm um certo transtorno e que têm dificuldade de incorporar esse ambiente, de viver esse ambiente, de sentir esse ambiente, de pensar nesse ambiente. São pessoas que têm falhas constantes, que não prosseguem, que desistem. E essa desistência faz com que essas pessoas não alcancem chegar no lugar que quer ou no lugar desejado. Então, os sentimentos, eles norteiam as pessoas e as suas emoções. Então, as emoções, elas irão te levar a um lugar de sucesso ou de fracasso. Vai depender de como você vai tratar essas emoções e vai lidar com as emoções. Às vezes sentimos um desejo de raiva, explodimos, e às vezes nos controlamos. Porque às vezes estamos num lugar que não é para demonstrar essa raiva e nós demonstramos. Né? Às vezes você está num lugar e sente um cheiro desagradável. Aí tem gente que coloca a mão no nariz. Tem outros que faz de conta que não está sentindo nada. E tem outras pessoas que falam. Então, como o ambiente vai tratar essa pessoa? Que começa a dizer, que mau cheiro, que pessoa mal educada, de onde vem esse mau cheiro? Comeu o quê? Comeu carniça, foi? E tem outras pessoas que colocam a mão no nariz. E outras pessoas ficam caladas como nada acontecesse. Se você estiver sendo observado por outro grupo, o que é que esse grupo vai dizer? Ou esse chefe vai dizer? Será que esse chefe que está esperando para fazer uma seleção para admitir pessoas na área cerimonial, de relações públicas, ele vai contratar essa pessoa for calada ou vai contratar essas pessoas que um colocou a mão no nariz e a outra falou? Você acha como será a seleção? Como será essa avaliação? Você acha que se o critério fosse esse, que tipo de gente seria contratada? É uma coisa interessante, é uma coisa para pensar. Então, no dia, nós vamos construindo nosso ambiente. Existem locais onde os participantes, ou um participante, tem muita raiva. E raiva gera raiva. Porque a raiva, ela tem um buraco desse tamanho. Ela se alimenta de raiva. E raiva gera raiva. Então, no mesmo lugar, pode ter alguém, ou em outro lugar, a pessoa com ódio. Ódio gera ódio. Então, as pessoas têm fome de ódio. Quando as pessoas vão cultivando esse ódio, e para cultivar ódio em cima de ódio. Mágoas em cima de mágoas. As pessoas magoadas têm muito mimimi. Então, elas falam das suas mágoas em todo lugar. Em todo lugar que chega, essa pessoa fala das suas mágoas. Vai no táxi, fala para o motorista de táxi. Vai no Uber, fala para o Uber. Chega uma pessoa que não conhece. Aí chega na fila de ônibus, chega no consultório médico, na antessala, no salão de beleza. Salão de beleza é o máximo. Tem muita fofoca. É fofoca demais. É muita fofoca. E aí as pessoas começam a contar a sua vida. Que foi injustiçada, que não tem jeito para ela, que a vida já desistiu da vida, e por aí vai. E começa a culpar alguém por isso. E culpa o companheiro, ou o pai ou a mãe, e eu apanhei muito quando era pequena, e mamamá e mimimi. Então, você está formatando um ambiente. Então, todo ambiente de desgraça gera desgraça. Então, esses pensamentos e esses falatórios vai gerar um ambiente adverso à prosperidade. Não existe
ambiente próspero com esse tipo de comportamento. Então, nesse lugar, só se fala em desgraça. Nesse lugar, só as pessoas se odeiam, os irmãos se odiando, o pai odiando a mãe, os filhos com mágoas do pai. Esse ambiente ele não será próspero. Será um ambiente decadente. Decadente. Não foi criado aí nenhum tipo de energia de atração, mas de rejeição. Atração, sim. Atração a fomentação parte desse comportamento. Ou seja, quanto mais ódio, mais ódio. Quando se fala em raiva, quando se tem raiva, mais raiva. Quanto mais mágoas, mais mágoas. Ou seja, a alimentação, a retroalimentação, exatamente no mesmo naipe, no mesmo carteado, vai no mesmo segmento. Mágoa, mágoa, ódio, ódio, raiva, raiva, pensamento negativo, negativo, negativo. E aí surgem as doenças chamadas doenças emocionais. Surgem aí os transtornos, os transtornos psíquicos. Então, é aí que surgem as coisas. Então, o sentimento negativo atrai mais sentimento negativo. É um barro, é um buraco que você tenta sair e não consegue sair. Você vai ficando aprisionado. Quanto mais sentimento negativo, maior o buraco, maior a desgraça, maior o impedimento. E tem muita gente agora, que eu sei que tem, muita gente agora ouvindo o programa, que está passando por isso. Está passando por uma mágoa, mágoa do filho, mágoa do marido. Isso mesmo, Inácio. E esse sentimento, a pessoa nutrindo, a tendência é, inclusive, ela ter uma travada, não é? Sim. Essa mágoa do filho, essa mágoa do marido, quanto mais se fala, mais ira a pessoa tem. Não é só do filho e marido, não, do chefe, a mágoa geral e o ódio. Quanto mais fala, quanto mais nutre, maior ela se agiganta, maior fica. E o ambiente fica tenso. Não tem, às vezes chegamos em algum lugar e falamos assim, que ambiente tenso, que ambiente estressado, não é? Que ambiente estressado, esse ambiente aqui não é bom. Então, não são as paredes, não são os móveis, não são as pessoas, mas são os comportamentos das pessoas. O desequilíbrio emocional dessas pessoas. Então, nós temos aí, na linha evangélica, alguns pastores, que são pastores que você fala assim, rapaz, aquele pastor é tão calmo, é tão jeitoso, dá vontade de a gente ficar ouvindo ele o tempo inteiro. Tem outros que são agressivos, que já falam num tom de agressividade. Então você fica com medo de falar com ele, né? Para levar a patada. Então, assim são as pessoas. Eu dei o exemplo de pastores, mas assim são as pessoas. Então, você é o que é. Você é o que vive. Você é o que pensa. Você é o que é, você é o que vive e você é o que pensa. Então, o que é que você pensa mais? Em ser pobre ou em ser rico? O que é que você pensa mais? São nos boletos ou no dinheiro que vai receber? Muita gente pensa no dinheiro que vai receber para pagar, né? Uhum. Eu estou doido para receber e pagar. Ou seja, eu estou doido para ficar liso. Eu vou receber, não vou ficar com um centavo, vou ficar liso. Já profetizou na sua vida. Eu falei aqui, no começo do programa, que nós não iríamos usar termos místicos, mas nós vamos usar aqui termos bíblicos e teológicos. Por quê? Porque muitos dos palestrantes usam termos místicos, como eu falei anteriormente. Eu não vou usar termos místicos. Não vou usar o budismo, não vou usar o Islã, não vou usar o espiritismo, mas vou usar textos bíblicos e vou usar a teologia também como fonte. Vou usar a ciência, principalmente, nessa nossa conversa, nesse nosso zigue-zague, nesse nosso diálogo, para que você entenda um pouco mais, para que você se fortaleça naquilo que você quer.
Nem tudo que eu quero eu tenho. Quer dizer, as pessoas, né? Nem tudo que quer tem. Por que não tem? Porque não há conexão. As pessoas querem ter paz, mas vivem um ambiente de guerra. Como é que eu vivo um ambiente de guerra e eu quero ter paz? Como é que eu vivo um ambiente de ódio e quero ter amor? Como é que eu vivo um ambiente de mágoa e quero ser feliz? Então, são coisas tão bobas, né? E você pode dizer, falar assim, mas tudo isso que você está falando eu já sei. Você sabe, mas não pratica, né? A distância é muito grande da prática. E talvez você não saiba nessas ordens. Talvez você não saiba que tudo isso que você construiu é um paredão. Um paredão que lhe aprisiona. Você está prisioneira num presídio que tem um paredão, que tem um muro muito grande, que você não pode pular esse muro. Nem todas as escadas que você tivesse acesso conseguiria pular esse muro, chegar até o topo do muro. São muros infinitos, criados por você mesmo. Então, esses ambientes que nós construímos são ambientes invisíveis e já foram construídos por você. Todas as pessoas que estão aqui agora, eu, você, Pastor Amaro, as pessoas que estão assistindo aí, ouvindo, têm esse ambiente. E tem paredões. Tem paredões. Paredões intransponíveis em alguma área da vida. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos detonar esses paredões. Queremos destruir esses paredões para que você tenha liberdade. Liberdade de agir, liberdade para andar. Então, é necessário que você vibre aquilo que você quer. Aí vamos para a segunda parte. É que você... Eu estou vendo a hora aqui, porque não vai dar tempo de dar todo o assunto. Vamos ficar para amanhã, para continuar. É necessário que você comece a vibrar. E você vai me perguntar, como é que eu vibro? Como é que eu vibro isso? Vibrar aí, porque o futebol... gol! Vibrar isso? Vibrar seria isso? Eu vou contar uma pequena história. Eu sou filho de gari. Meu pai era gari. Eu morava numa comunidade muito pobre, que não tinha acesso a água encanada, que não tinha acesso à luz, era lamparina, era candeeiro. Depois, com muito tempo, foi colocado lá em casa, na casa dos meus pais, a iluminação, depois uma pena d'água. Então, era a pobreza absoluta que a gente vivia. Tão absoluta que na hora de comer, na hora de tomar café, eram 6 filhos e 6 pães. Cada um comia um pão. Se você quisesse comer mais um pão, tinha que roubar o pão do outro. E a confusão ficava estabelecida. Era tanta pobreza que carne era um artigo de luxo. Comia-se manga com feijão e banana com feijão. E carne era coisa complicada para se obter. Artigo de luxo. Então, era uma pessoa bastante pobre. E eu morava debaixo de uma barreira. A casa era construída debaixo de uma barreira. E a cada 6 meses, na época da chuva, a barreira caía e derrubava a casa. Um dos meus irmãos saiu debaixo da barreira, do lamaçal, foi socorrido, porque quase morre quando a barreira derrubou a casa. Então, muitas vezes, eu vivia de favor, morando na casa dos outros, quando a barreira derrubava a casa. Mas a gente não tinha para onde ir, ficava ali. Mas eu sempre sonhei grande. Sonhar grande também, né, não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas eu sempre sonhei grande e sempre acreditei nos meus sonhos. Eu sempre acreditei que poderia correr atrás dos meus sonhos. E desde pequeno, eu lia bastante. Logo no primeiro momento, eu tinha lá 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, era comum me observar no meio dos adultos, lendo folheto, contando história, né? Então você pegava aquele folhetim e contava as histórias escritas ali para os adultos. Os adultos riam para danado. Quando eu cheguei aos meus 11 anos, ensinava as crianças, recebendo meu dinheirinho. E aos 12 anos já estava uma turma ensinando os adultos em um projeto do Estado. O Estado fez um projeto e só podia entrar pessoas
tivesse acima de 16 anos de idade para ensinar adultos. Mas eu me atrevi, acreditei, e logo aos 12 anos eu começava a entrar naquele projeto para ensinar adultos. Eu não recebia dinheiro por isso, mas a gente recebia leite, óleo e trigo e fubá. Leite, óleo, trigo e fubá. A gente recebia como pagamento pelo ensinamento. E os alunos recebiam menos, os professores recebiam mais. Então, eu já tinha como ajudar minha família, logo, como criança. Então, e comecei a ler, comecei a seguir um caminho e comecei a construir a minha vida em cima disso. Construir minha vida em cima dos sonhos. Eu comecei a viver aquilo, viver esse sonho. Eu não tinha carro, mas sonhava como tivesse um carro. Eu não tinha as roupas, mas me comportava como tivesse aquela roupa. Eu não tinha comida, mas é como tivesse excelente comida. Eu comecei a viver aquilo, eu incorporei aquilo. Eu pensava, sentia e vivia. Eu disse, como? No mundo de faz de conta. Você fala, esse é doido, está vivendo num mundo que não existe. Eu vivia num mundo que não existia. Era a forma que eu tinha. E no momento que eu comecei a viver esse mundo sem reclamar, esse mundo de enxergar as coisas boas que eu gostava, as coisas começavam a vir para mim. Você entendeu o que eu disse que no começo eu comecei aos 12 anos a ensinar adultos que não era possível, mas para mim foi liberado. Ou seja, eu sonhava e o sonho realizava. As portas se abriam, as portas não se fechavam. Imagine se naquela época eu começasse a pensar assim, não, olha, só pode entrar para ensinar quem tem 16 anos. Eu não tenho 16, tenho 12, não vou poder entrar. Então, eu não vou atrás. Eu corri atrás. Eu corri atrás dos meus sonhos. Então, para acelerar tudo isso que eu estou falando aqui, que eu tinha dificuldade, que as dificuldades estavam ali na minha frente, dançando na minha frente as dificuldades. Eu via meu pai com dificuldade, minha mãe com dificuldade, mas aquilo não me amedrontava, aquilo não me limitava. Lógico que eu tinha medo, mas eu superava os meus medos. Então, no mundo de hoje, todo mundo quer morar em torre. Torres são aqueles edifícios que têm 40, 30 andares. Todo mundo quer morar em um lugar bonito, um lugar onde tenha várias piscinas, um lugar onde tenha sauna, um lugar que tenha sala de jogos, sala de festa, que tenha tudo. Então, eu queria morar. Não foi fácil chegar. Eu queria morar. Mas querer não é poder. Querer não é poder. Você tem que estar contido nessas regras que eu estou te falando agora, para que as coisas venham até você. Então, num certo momento, hoje eu moro numa torre, eu moro no 31º andar. Eu moro no 31º andar. 31º andar. E onde eu moro tem tudo. Tem todas as coisas. Então, não estou aqui com exibicionismo. Eu estou contando a minha história lá atrás para chegar até aqui. Então, as dificuldades aparecem, mas você não pode se centrar ou se assentar ao lado da dificuldade, colocar a dificuldade no colo e ficar chorando. Então, as dificuldades sempre existiram, existem ainda, mas nós estamos criando novos ambientes. Quando nós estamos aqui nesse programa, estamos criando novos ambientes. Quando você me segue, quando você curte a minha página, quando a gente tem esse diálogo aqui, nós estamos criando ambiente. Um ambiente para mim e ambiente para você. No momento que você escuta o meu testemunho, que estava no meio de uma área muito pobre, de uma área marginalizada, e você saiu dessa área marginalizada para uma área elitizada. Você conseguiu sair. Então, mas para isso eu falei a vocês que desde pequeno eu estudava. Eu tive que me preparar. Muita gente quer chegar ao topo sem subir a escada. Então é necessário que as pessoas
subam essa escada. Então, tem que criar esse ambiente. Tem que criar esse ambiente. Eu acho que a hora está um pouco... Chegando já a hora, pastor Amado. Mas aí nós continuamos amanhã com esse tema, que eu acho bastante importante para que as pessoas possam criar esse ambiente de sucesso. Com certeza, doutor. São 11 horas e 58 minutos, 11h58, mas é importante que isso seja dito, né? Porque às vezes quem está de fora diz assim, fulano hoje tem uma vida maravilhosa, tranquila e tudo mais, mas não sabe que existe uma construção para se chegar até aí. E também não é do dia para a noite, só se acertar na mega da virada, né? Mas quando você constrói assim, na base do degrau a degrau, quando você vem de baixo mesmo, aí, que é uma coisa possível a todos, porque assim, no sorteio... Sim, a todos, a todos. Na verdade, o sorteio é uma coisa assim, mirabolante, entre 1000, um que ganha, mas esse relato que o senhor está fazendo, isso é possível a todos, né? Durante esse período, a gente aqui está trabalhando muito. Ontem trabalhou muito, hoje vai trabalhar muito à tarde para construir esse workshop online. Então, não é gravar um vídeo e botar na internet, não. Isso são estudos, caminhos a seguir, o impacto que vai dar nas pessoas, quais são os benefícios que essas pessoas terão em relação a isso. Então, é um trabalho que envolve uma equipe muito grande. E a nossa equipe é muito grande, vai ter desde médicos a pilates. Vai ter muita gente trabalhando nesse workshop e nessa jornada de sucesso. Para escrever um livro, passa por revisão, passa por orientação. É complicado, mas a gente está aqui firme, acreditando que tudo vai dar certo, que nós já somos vencedores. Eu vou falar amanhã sobre fé. Fé. Tem gente que acha que tem fé e não tem fé. Então eu quero desafiar você primeiro, compartilha esse programa com alguém. Vai lá e dá um link lá, dá um like lá. Dá um like lá que gostou. Faz comentário, é importante pra gente. Pra gente saber se está agradando, se tem que mudar, buscar caminho. Você é muito importante para mim. Você que está do outro lado é importante para mim. Sem você, eu não estaria aqui. Eu estou aqui por tua causa. Tá bom? Então, vai compartilhando aí e amanhã estarei aqui com esse tema. Pois não, pastor Márcio? E tem pessoas que acham assim, essa turma não encontra dificuldade. Dificuldade temos todos, não é verdade? Todos nós. Todos nós. Agora a pessoa deve aproveitar essas dificuldades para tirar delas proveito de crescimento, né? Fala-se do Thomas Edison, que chegaram para ele o descobridor da lâmpada, né? Mas você tentou muitas vezes, você errou tanto. Eu disse, não, ali eu aprendi como não fazer. Não é? Pois é. Pois é. É uma história, né? Eu, por exemplo, de certa forma me gabo também, porque estávamos há 14 anos atrás, uma emissora com audiência espetacular, 250 mil ouvintes por minuto, e uma equipe grande ali de companheiros, de colegas de radialistas. Dos que saíram, pela misericórdia de Deus, a gente tem que atribuir a Deus, como eu sei que o senhor faz também, eu sou o único que estou no ar sem ser empresário, sem ser político, estamos no ar, graças a exatamente toda essa manobra, toda essa escada, todo esse passo a passo do degrau. E quando pensava que não, estamos hoje com o sistema de comunicação Rede Cristã Brasil, que não fica atrás das grandes emissoras de rádio locais não, porque estamos no topo aí também, meu querido Edinásio, uma notícia boa, e estamos em destaque no Play Store, e o índice de audiência nosso tem sido realmente admirável, viu? Pois é, graças a Deus, vamos em frente amanhã. Olha, chama alguém aí que precisa, todo mundo precisa, eu preciso, todo mundo precisa de melhorar. Alguém que precisa melhorar, porque esse programa é pedagógico, né? Se você ouvir... Chegou uma pergunta aqui para mim no WhatsApp, isso depende de oportunidades? Oportunidade se cria. Olha aí. Eu vou te ensinar a criar oportunidade, tá bom? Amanhã, me segue aí. Me escuta amanhã, me vê amanhã. Isso. Tchauzinho, pastor Mário. Até amanhã. Tchau, tem muito trabalho pela frente aqui. É verdade. Segue ele também no Instagram, pessoal. Instagram, tchau, doutor Edinásio. Terapia Diária. Isso. No Instagram Terapia Diária, a gente vai colocar na tela aqui o contato da Academia Cristã, na tela
para você seguir o psicanalista Edinásio Silva no Instagram e entrar em contato com a Academia do Cérebro. Telefone na tela, chegando aqui para vocês, deixa eu só editar aqui, pronto. Na tela, o telefone da Academia do Cérebro, para vocês interagirem aí com o psicanalista Edinásio Silva. É o 98217-8817. O DDD 81, para quem está fora de Pernambuco. É 98217-8817. Você acabou de ver e ouvir o psicanalista Edinásio Silva, diretamente do consultório da Academia do Cérebro, para os estúdios da Rede Cristã Brasil, para todo o Brasil. Um abraço e até amanhã, nesse mesmo horário, das 11 às 12 horas, de segunda a sexta-feira. Um abraço e até amanhã, se Deus nos permitir.